Inicialmente, por favor, sente. Nós estamos em reunião, mas é uma reunião especial. E que hoje, nessa reunião palestra, nosso amigo José Roberto de Oliveira, que vai trazer uma palestra muito interessante para nós. Mas a todos que estão nos assistindo, gostaria de cumprimentá-los e saudá-los com o nosso típico chimarrão, que é o símbolo da hospitalidade gaúcha. Então, todos se sintam saudados em nome do Rotary Clube de Erechim e do Grupo de Companheirismo Cultura Gaúcha. Queremos agradecer a todos, então, a presença de todos os internautas, os nossos companheiros, rotarianos, amigos, convidados que estão presentes nessa live, a todos, nessa grande integração que o Rotary nos possibilita. Temos aí dezenas de pessoas assistindo e gostaríamos, então, de agradecer a presença de todos vocês. Vamos passar de imediato ao nosso palestrante. Vou fazer uma breve apresentação do José Roberto Oliveira, que é mestre em desenvolvimento, especialista em administração, engenheiro operacional civil, pesquisador e escritor. Foi professor universitário, diretor de desenvolvimento da CETUR, que é a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, um dos criadores do Ministério do Turismo, representante brasileiro no Mercosul. Além disso, é sócio da operadora de turismo Caminho das Missões, da Pousada das Missões, na região lá das Missões, São Miguel das Missões e Santo Antônio. Escritor de diversos livros, participante em outros, produtor de artigos científicos em meios internacionais e nacionais. Essa pessoa aí que eu tive o grato prazer de conhecer em Santo Antônio, e fiquei impressionado com o que ele me falou, e por isso ele foi convidado para iniciarmos esse trabalho todo do nosso grupo de companheirismo, e ele vai falar sobre as raízes do sul do Brasil, Missões Jesuítico-Guarani. Na palestra dele, vocês vão entender toda a história do gaúcho. Vamos começar bem nos primórdios de como é que se formou o gaúcho, mas antes disso tem toda a história das missões. Então, José Roberto, agradeço aí a tua disposição e deixo a palavra já contigo. Muito bem, seu Roberto Ferron. É um prazer aí estar junto com vocês, né? A gente foi conversando já desde 20 para 7 aí com o pessoal que ia entrando aí, né? O Nelson e tantos outros que já estavam aí, a gente foi proseando aqui, né? Então, eu vou fazer a minha apresentação, a gente vai falar sobre as missões, né? Sobre o início da formação do Rio Grande do Sul, desse mundo gaúcho, mas vocês vão ver que a minha fala tem muito a ver com muitos lugares do Brasil, né? Até com um certo posicionamento, por exemplo, do Nordeste, do centro brasileiro. Ô, José Roberto, fechou teu microfone. José Roberto. É que ela estava desligado, não sei por quê, de certo, alguém desligou no sistema aí. Eu estava dizendo para vocês, então, que essa história é o início da formação do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, nós vamos ir muito para trás para falar de toda a América do Sul, né, de toda a América Latina, para a gente entender como formam esses povos e como as coisas acontecem. Então, eu vou já diretamente passar aqui para minhas lâminas.
Tá ok. Vocês estão observando aí? Perfeito, está perfeito. Então tá, muito bem. Essa história, então, que nós vamos falar hoje, ela é uma história muito além de pedras, muito além de uma história, digamos, arquitetônica. Ela é uma história que conta um verdadeiro triunfo da humanidade. Voltaire, que é um dos principais escritores do Iluminismo, e muitos outros escreveram sobre nós. E quem chama essa história que eu vou contar para vocês hoje é exatamente Voltaire. Vocês sabem bem, ele é digamos, daquele período do Iluminismo, que ele é fundamental para entender o mundo de hoje que nós temos. Então, ele é um dos escritores daquele período. Uma das histórias mais emocionantes que ocorreu na humanidade ocorreu aqui nas fronteiras das divisas aqui do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Entre os anos 1609 e 1768, padres jesuítas e índios guaranis construíram um novo modelo, um novo jeito de se relacionar, um jeito com fraternidade, com amor. Os grandes escritores, por exemplo, Muratori, que é o principal escritor italiano, um filósofo, o principal daqueles anos 1700, ele escreveu um livro chamado O Cristianismo Feliz dos Jesuítas, onde ele mostra que aqueles índios saídos lá do Neolítico, em muito pouco tempo, deram um grande salto em termos de qualidade, em termos de vida, em termos de educação, e ele foi um projeto completamente excepcional aquele período da humanidade. E é disso que nós vamos falar, mas anteriormente nós vamos falar de outras coisas ainda. Essa região toda ela une a parte de Brasil, Argentina e Paraguai. Isso era missões, porque naquele período, obviamente, lá não haviam essas divisas naquele período. Aqui são algumas imagens do Paraguai. Aqui o conjunto, muito rapidamente, um mapa mostrando que desde o Paraná, Santa Catarina, essa parte do Rio Grande do Sul, boa parte do Uruguai, Misiones e Corrientes na Argentina, Itapúa e Misiones no Paraguai, correspondia a esse projeto de jesuítas e guaranis. Dos que escreveram sobre as missões, muitas pessoas, por exemplo, Lugon, disse que foi uma das mais originais sociedades que já existiu. Kautsik, Plenachov, diz que constitui uma das experiências mais extraordinárias, que não tiveram outro lugar no mundo, foi algo extraordinário, e que é muito interessante, conversando com gente de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil, que nós temos alguns assistentes dos Estados Unidos, brasileiros que estão lá, que estão nos assistindo agora, porque o Brasil não conhece essa história, que refletiu nos principais escritores do mundo. Por que será que nós, brasileiros, não sabemos disso? É porque, logo adiante vocês vão ver, porque essa história é uma história de base espanhola. Essa história não é uma história de base portuguesa, que é o vencedor do território. Charlevoix, Muratori eu já falei antes, os próprios jesuítas na Europa tinham livros e revistas importantes, e eles comparavam os guaranis aos primeiros cristãos e descreviam essas comunidades como a realização ideal do cristianismo. Veja, então veja que frase grande é essa. Imagina você ter uma sociedade num lugar da América aqui e que o mundo chamou de a realização ideal do cristianismo. Voltaire, eu já falei para vocês, do triunfo da humanidade. Toda a base do que a gente chama de mundo gaúcho nasceu aqui. Esse aqui é um momento em São Miguel. São Miguel é o patrimônio cultural da humanidade, como eu falei antes para vocês. Então, desde Minas, ali Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, que vocês conhecem bem, para baixo, então, agora o Rio de Janeiro, a região ali da floresta e os entornos,
também agora são patrimônio cultural da humanidade, mas de lá para cá só tem um patrimônio cultural da humanidade, que são as missões, que é São Miguel, que é o patrimônio cultural. Então, vocês vão ver aí a indumentária gaúcha, esse jeito gaúcho de ser, né? Então, isso tudo tem explicação nas missões, e é exatamente isso que nós vamos falar, pelo menos nesse nosso primeiro encontro, que nós estamos iniciando agora, né? Seguindo ainda os grandes escritores do mundo, Montesquieu chamou o que nós temos aqui de primeiro estado industrial da América. Eu sei que essas frases que eu estou dizendo para vocês agora parecem uma coisa assim meio maluca, porque dentro do Brasil quase não se ouviu isso. No entanto, na Europa, né, na Itália, na França, nós recebemos aqui uma quantidade imensa, por exemplo, de franceses que vêm atrás da história que foi um dos principais elementos para o reflexo para a Revolução Francesa, que é a Revolução da Democracia. E por que isso? Porque aqui tinha votação anual. Anualmente, os corregedores, quem são os corregedores? Os corregedores é um misto de prefeito, presidente da Câmara e juiz do lugar, ou seja, ele carrega todos os poderes dentro dele, né? Esse corregedor, então, anualmente aqui nas missões era votado. E é isso que Voltaire diz, isso é um triunfo da humanidade para aqueles anos 1700, né? E assim por diante. Bom, Hayal, que é outro filósofo importante, ele diz uma coisa: o mundo novo, isso vale para nós hoje, o mundo novo que estamos procurando realizar não pode menosprezar a lição fornecida. Que lição é essa? A lição de fraternidade, de humanidade, de compreensão, de alteridade, né? Que é como você enxerga o outro. Então, os jesuítas compreenderam muito rapidamente que aquele povo do Neolítico, da Idade da Pedra polida, ele tinha uma condição grande de dar um grande salto de desenvolvimento, e através da educação eles conseguiram fazer isso muito rapidamente. Essa história, esse cara é um cara de Buenos Aires, essa história não é uma história para ver ela grosseiramente, ela precisa ser prestado muito atenção e ter níveis de profundidade para a gente compreender a grandiosidade do que nós estamos falando. Esses lugares são lugares de nível espiritual muito importante. Esse aqui, por exemplo, é uma foto do meu braço, lá em frente às ruínas, todo arrepiado. Por exemplo, ninguém vai num lugar e diz, vou arrepiar o meu braço para tirar uma foto, né, Nelson? Então, isso acontece porque tem algo lá, tem uma egrégora lá, né, que causa isso, né? Então, é muito interessante, e mais de 80% dos turistas que vêm aqui dizem isto: estes lugares são lugares para sentir coisas. Veja, aí tem muito mais do que história, tem muito mais do que filosofia ou de uma arquitetura patrimônio mundial. Tem algo muito relacionado à espiritualidade. E aquelas pessoas que são mais sensíveis para as coisas espirituais, normalmente acham muito interessante esses lugares. Nós aqui, então, somos um conjunto importante de fatores, de elementos espirituais. Essa água correndo aí nessa cruz é uma água de um lugar que chama Caró, que é o quê? Um lugar da morte que representa 3 santos da Igreja Católica, que são daqui. Por exemplo, o Brasil absolutamente desconhece que no território brasileiro tem um lugar que morreram 3 santos da Igreja Católica, né? Chama Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. E por que desconhece? Porque são santos de base espanhola e não portuguesa. Nós temos caminhadas, por exemplo, de 30 dias, desde a primeira redução, que é lá São Inácio Guaçu, até Santo Ângelo, que é da onde eu estou falando para vocês, né? São 30 dias de caminhada. Ela é muito parecida com os caminhos de Santiago, né? Nós recebemos gente de muitos lugares do mundo. Nesse momento, as fronteiras estão cerradas, estão fechadas. Então, nesse momento, nós estamos caminhando efetivamente 14 dias, desde São Borja até Santo Ângelo. Mas
assim que abrir as fronteiras, nós voltamos a fazer essas grandes rodadas de 30 dias, né? Mas tem também caminhadas de 8 dias, 3 dias, e para aqueles que não caminham muito, tem pequenas caminhadas de 1 dia aqui na região. É uma operação feita pela operadora Caminho das Missões, que é uma operadora brasileira, mas que tem todo um processo de coordenação internacional com Argentina e Paraguai. Em São Miguel tem uma coisa muito interessante. Lá tem 80 benzedores e benzedoras. É uma cultura nacional que foi desaparecendo e nas grandes cidades hoje praticamente inexiste, né? E em São Miguel das Missões, por que tem ainda tantos benzedores? Porque lá tem uma mescla ainda histórica e cultural do pajeísmo com o cristianismo, que é desde aquele mundo nativo que nós vínhamos trazendo desde sempre, né? E se mesclou com o cristianismo que chegou. Grandes festas, aqui uma figura, várias pessoas eu vi hoje de noite aí já com seu chimarrão e tal. Então, é preciso compreender isso. Aonde que nasce o chimarrão? Onde que nasce o mate? Né? Por exemplo, os missioneiros aqui, nós não chamamos de chimarrão, a gente chama de mate. Por quê? Porque é a expressão argentina e paraguaia, né, de como se chama o chimarrão, que é o mate. Então, nasce aqui através do quê? Dos guaranis, que milenarmente tomavam mate, né? Faziam o seu chimarrão milenarmente e que naturalmente passa para esse mundo gaúcho, né? Os padres jesuítas, quando chegaram perto dos guaranis, achavam que aquilo era uma coisa do diabo, né? E demorou um pouquinho, e depois eles descobriram e fizeram do mate o grande negócio de exportação. Santo Ângelo, aqui é a cidade onde eu moro, que é a última redução dos 30 povos e dos 7 povos também, ela foi o maior exportador mundial de erva mate. Tem um texto magnífico de um dos padres que ele mostra saindo daqui de Santo Ângelo, a erva mate, e chegando até Lima, no Peru. Imagina 70, 80 carretas, né, com erva mate, passando o Rio Uruguai, passando o Rio Paraná, indo pelo Chaco, ali paraguaio, e subindo na Argentina, passando os Andes, imagina, até chegar lá em Lima, no Peru. Essa entre ida e vinda, mais de 1 ano levava para eles conseguir comercializar lá com o mundo andino essas ervas, né? Então, veja, toda essa base cultural inicia aqui. O cavalo, as vacas, né, as ovelhas, tudo isso nasce a partir de um padre em 1634 que traz toda essa pecuária para aqui, para a região das Missões. Essa lâmina eu fiz uma questão de botar, eu coloquei ela hoje de noite aqui, ela não estava na minha apresentação, mas ela mostra o quê? A evolução do traje gaúcho, né, de como ele vem. E o que é aquele da esquerda lá, o vivente lá? É quem? É um índio lá do início, lembrando que é 1634 que entra esse gado aqui, é um índio que começa com os primeiros aperos, com um índio que sai, digamos, do mato, da selva ou das campinas e vai cuidar daquele gado. Então, se imagina alguém que era lá do Neolítico e que teve seus primeiros dias de cristão, vamos dizer assim, e que com a entrada do gado teve que começar, obviamente, a modificar a sua indumentária, a sua roupa, porque, obviamente, trabalhar em cima de um cavalo o dia inteiro e laçar e ter que domar cavalo, aquelas coisas todas, exigia um modelo diferente de roupa, né? Um modelo diferente de trajar, né? Então, isto aí começa, então, lá atrás, lá nos 1634, aquele modelo novo, e que passa durante todos esses períodos pelo período jesuítico guarani, né, e vai trabalhando e aos pouquinhos vem se adaptando. O segundo, por exemplo, já tem uma bota garrão de potro, que é uma bota bem inicial lá, né, desse mundo gaúcho. E assim por diante, aos pouquinhos, vem se desenvolvendo, né, com as charqueadas, com as estâncias, com as fazendas, vem vindo até o modelo que nós temos hoje desse mundo gaúcho.
Vamos voltar para trás agora, né? As aldeias guaranis, nós aqui na região, tanto na nossa região aqui fronteiriça com a Argentina, como no Paraguai e na Argentina, aqui, há um conjunto importante de aldeias guaranis, ainda hoje, né? Ainda hoje. E essa história toda, então, os turistas que vêm podem visitar. Os corais deles são maravilhosos. Desde aquele período, os jesuítas falavam muito da voz dos índios, das índias, e isso continua ainda hoje nos corais que são apresentados a esses turistas internacionais que vêm para cá. Então, tem experiências magníficas. Antes da pandemia, ali uma jornalista de Milão, da Benetton, inclusive, esteve por aqui. Então, assim, eles ficam absolutamente encantados com ver que essa cultura milenar ainda está viva, né? Aqui é uma foto minha do barroco missioneiro, né? Hoje se chama helenismo sul-americano, isso que é o quê? É o helênico, né? Chegando na América Latina. Então, o arquiteto que construiu São Miguel chama Giambattista Primuli, é um milanês, né? Já era um arquiteto super importante e que ficou um irmão jesuíta e produziu, digamos, construiu, planejou São Miguel junto com outros arquitetos, claro, né? Então, nós temos um conjunto de imaginária super importante aqui na região, visita de alunos. Nós, só em São Miguel, nós recebemos cerca de 70 mil alunos por ano, né? Fora os outros turistas. E aqui vocês vão ver, por exemplo, esse aqui é um hotel meu lá, chama Pousada das Missões, ali do lado das ruínas. Então, nós recebemos, vocês vê essas marquinhas aí, gente de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Minas, de todos os lugares do Brasil. Então, nós recebemos essas excursões, muita gente desses motociclistas, 4x4, né? Além de turistas que vêm de ônibus e vêm de avião, que chega aqui em Santo Ângelo e que faz os tours regional por aí. Aqui um pouquinho da região, né? E agora nós vamos começar a trabalhar as origens da América e essa herança genética, espiritual e cultural que chega na nossa vida. Olha essa cara que está aí. Esse aqui é um índio, amigo meu, chama Mariano. Mariano agora deve estar com 65 anos, por aí. Essa foto não faz pouco tempo, o cabelo é preto, não branqueia o cabelo, né? Essas caras, por exemplo, as maçãs ali. Só que, se vocês prestarem atenção, essas caras são as nossas caras. É as caras dos pobres de vocês aí, das vilas e dos bairros em todo o Brasil. Não só no Rio Grande do Sul, não só nessa região, ou ali no Uruguai, ou aqui na Argentina, ou no Paraguai. Por quê? Porque a base genética milenar nossa é desses rostos, são dessas caras, né? Então, isso é muito importante para compreender que essa história que eu estou contando para vocês serve também para vocês pensarem sobre São Paulo, serve para falar sobre o Paraná, onde tinha uma base guarani imensa e de outras nações indígenas, né? Então, isso tudo que eu estou falando serve para cada um. Imagina no Maranhão, na Amazônia, né? Em Roraima, em Rondônia, quer dizer, em qualquer lugar do Brasil, nós encontramos esses rostos. Então, significa o quê? Que a história brasileira, que a genética brasileira, ela é de base nativa, indígena, e depois, obviamente, foram chegando portugueses, espanhóis aqui mais no sul, alemães, italianos e tantas outras etnias, poloneses, como nós temos aqui na nossa reunião hoje, né? Então, nós fomos chegando depois, mas nunca esquecer de que há uma base genética brasileira e que são estas caras, né? Bom, eu escrevi um dos livros que eu escrevi, eu estou com uma série de livros aqui atrás de mim, né? Um dos livros que eu escrevi chama Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade. Pedido de perdão por quê? Pedido de perdão pelo que nós fizemos, com essa história que eu estou contando para vocês, que o Brasil absolutamente desconhece, e pedido de perdão também pelo que nós fizemos com os índios, né, pessoal? Nós, cristãos, matamos 70 milhões de pessoas na América. Nós, eu digo nós porque eu sou cristão e eu sei dessa história. Então, entre 1492 até 1900, nós
fizemos 70 milhões de pessoas morrerem. Para quê? Para nós estarmos hoje nas terras deles, né? Não para outra coisa, para também levar as riquezas e tudo mais. Então, são coisas importantes para nós pensar, e a minha ideia de escrever um livro pedindo de perdão é exatamente em cima, digamos, dessas lógicas, né? Escrevi também pensando o porquê a Unesco, que é o principal instrumento nosso da cultura mundial, diz que essa experiência é uma experiência econômica e sociocultural sem precedentes da história dos povos. Veja que não é eu que estou falando, né? Então, é a Unesco que diz isso e escreve nos seus instrumentos de promoção da cultura mundial. Imagina essa frase, então, uma experiência econômica e sociocultural sem precedentes na história dos povos. E eu repito aquela pergunta de antes, por que algo tão importante não é reconhecido ou conhecido no Brasil? Por que, por exemplo, o pessoal de São Paulo não sabe sobre isso? Nada. Por que a Espanha, a França, os outros países falam e nós não? Então, para a gente pensar sobre isso. Então, lá nos descobrimentos, nós éramos 40 milhões de habitantes na América, 2.000 línguas, né? Os guaranis eram 1.400.000 pessoas, divididos em Mibiá, Caiová e Nhandeva, sempre em busca da terra sem males, que é essa ideia, né, da felicidade plena, que não é terra, não é busca de terra, né? É a busca espiritual, a mesma nossa, né? Que é essa busca nossa de felicidade, né? Nhanderecô é como os índios guaranis chamam o seu modo de ser, e só no Rio Grande do Sul nós tínhamos tupis, caingangues, carijós, caáguas, guananás, tapes, araxanes, minuano, guinoa, charruas e tantas outras nações. Então, é fundamental entender que essa história toda é uma história de mais de 8.000 anos da presença nativa aqui. Por exemplo, lá no Nordeste, né, encontraram arqueologicamente lá uma mulher com mais de 20.000 anos, diz as datações lá de carbono 14. Né? Então, significa o que isso? Que é para a gente prestar atenção que em qualquer lugar do território brasileiro mora gente há mais de 10.000 anos. O que ocorre? Nós, do mundo, dá para dizer branco, né? Falando mais baixinho daí para não passar vergonha, nós pensamos o mundo a partir dos nossos sobrenomes estando chegando aqui. Eu estava conversando com o pessoal lá com o Nelson ali, né, que também é Oliveira, que nem eu. Os meus Oliveiras vieram de São Paulo em 1829, chegaram aqui, né? Então, veja que a gente pensa que o mundo começou ali, mas esquece que vive gente nesse grande rincão chamado Brasil há mais de 10.000 anos. Então, é importante, o que eu estou dizendo para vocês é que todo o processo de formação tem que ser reconhecido o passado. A gente não pode só lidar com as datas de hoje em dia. Então, para compreender, digamos, esses grandes cenários dessa formação do mundo gaúcho, de 711 a 1492, lá na Europa, ali na Península Ibérica, estavam os mouros. Quem são os mouros? Os mouros são os muçulmanos, né? Pegando ali Espanha e até um pedaço de Portugal. Em 1492, eles foram expulsos. E, graças a isso, vem o descobrimento da América, né? Porque a rainha tinha prometido, né, que, se expulsassem os mouros, ela ia financiar o Colombo. E aí vem o descobrimento da América. Mas o que aconteceu? Os cristãos pensaram que quem não era cristão poderia ser morto a partir daquela data. E assim que eles chegam na América, e acontece o que aconteceu. Colombo, né, havia nascido em 1450, né, e muito provavelmente ele seja o genro de Bartolomeu Perestelo, que possivelmente seja o primeiro que chegou na costa brasileira, em 1487. Então, essa é uma data que, para quem gosta de história, quem quer se aprofundar, não vou me aprofundar hoje aqui,
mas é importante entender essa história. 1487, Bartolomeu Perestello, que possivelmente foi aquele que ele era diretor da Escola de Sagres, da Escola de Navegação, e possivelmente tenha sido o primeiro a ter pisado na costa brasileira. Depois vem o Tratado de Madrid, né? 1492 é o descobrimento da América, e 1494 o Tratado de Madrid, que é isso aqui. O que é o Tratado de Madrid? Portugal ia de Laguna, as terras de Portugal, né? Ia de Laguna, aqui em Santa Catarina, até a Ilha do Marajó, lá em cima, né? O Brasil é isso à direita, à esquerda, completamente território espanhol. Veja que o Rio Grande do Sul, aqui onde nós vivemos, era completamente espanhol. Então, por isso que toda a história, essa missioneira que a gente está contando para vocês, é de base espanhola. Mas se vocês calcularem bem essa linha, você vai ver que ela vai passar aí quase na metade de São Paulo, por exemplo, né? Então, veja que a gente sabe muito pouco sobre esses processos históricos e culturais. Bom, em 1534, então, Loyola inicia a Companhia de Jesus, que saíram pelo mundo, né? Aí pelas Índias, Japão e aqui na América, né? E retomaram a igreja, né? E hoje nós temos um tomador de mate aí, né? Vocês estão vendo aí na imagem, é o Papa Francisco, um tomador de mate, que eu tive 2 vezes já com ele, uma vez no Paraguai e uma vez antes dele ser Papa, né? E que tem tido boas interlocuções conosco, especialmente através dos jesuítas, que são nossos parceiros aqui, né? Então, os jesuítas chegam na América em 1568, nessa América espanhola, é importante dizer, porque antes disso já tinham chegado na América portuguesa, aqui no Brasil. Em 1588, eles chegam em Assunção, que era a principal cidade nossa nesse eixo do lado de cá. Aqui vem a primeira fase jesuítica guarani, pessoal, que é o quê? A primeira fundação, aqui onde eu estou colocando aqui o sinalizador, ó, aqui é São Inácio Iguaçu, que é de 1609. E depois de 1610, o Paraná, pessoal, teve 13 reduções jesuíticas guarani, que nós do Brasil não sabemos, e os paranaenses muito pouco sabem, só os estudiosos de história que sabem sobre isso, né? Então, é muito interessante perceber que sabemos tão pouco dessa nossa história. E no Rio Grande do Sul, 18 reduções naquela fase. 18, e não as 7, os 7 povos que nós conhecemos hoje em dia, né? Então, no início, eles saíram, os jesuítas, pelos campos, né? Pelos matos, isso antes das reduções jesuíticas, a batizar os índios, mas isso não deu certo, eram missões volantes, e depois, então, iniciam efetivamente todo aquele processo que era de redução, que era o quê? Índios que estavam a 80, 90, 100 quilômetros de raio, traziam para um ponto central, que é isso que é reduzir, né? E ali começavam a dar educação, ensinar outras coisas para eles. Nunca esquecendo que os guaranis eram grandes agricultores, plantavam batata doce, mandioca, amendoim, milho, eram agricultores seminômades, né? Então, é importante entender esses cenários, né? Hoje, tem um grande estudioso do mundo que chama Rafael Carbonell de Masi, que defende que o cooperativismo no mundo iniciou nas missões em 1627, né? Agora saiu um livro, até estou com ele aqui na minha estante, saiu um livro agora nesses dias fazendo uma defesa mundial disso, né? E é bem importante para a gente pensar, e não o Rochdale, na Inglaterra, como se vendeu, né? Tanto para o mundo inteiro. Eu já falei antes para vocês, os 3 santos da igreja, Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, que são daqui. Fundamental para entender o mundo gaúcho é o Cristóvão de Mendoza, que é esse padre que introduz o gado em 1634 e que ficou por todo o território, né, do Rio Grande do Sul. Responsável pelas charqueadas, pelas estâncias, pela genética pecuária, pelo tropeirismo que nos une a todo, pessoal. O tropeirismo que foi, a partir de
um pouco depois da metade dos 1700, começam a levar gado para São Paulo, né? Sorocaba era o grande lugar de comercialização, vocês sabem disso, né? E a partir de Sorocaba, esse gado e as mulas eram vendidas daí para Minas Gerais, vendidas para o Nordeste, né? A gente vê ainda hoje, por exemplo, as mulas, os burros, né? Muito lá no Nordeste. E da onde que isso vem? Vem exatamente daqueles anos que começaram a vender lá para mais, digamos, para o centro e para o norte do Brasil, né? Bom, e daí vem um período super importante que nos une a todos, que é o bandeirantismo, né? Aqui em São Miguel das Missões tem um monumento que chama Antimonumento ao Bandeirante. Por quê? Porque o bandeirantismo, tivemos um problema muito sério com os guaranis. Os bandeirantes, naquele tempo, aniquilaram nos seus ataques e levando para São Paulo cerca de 600 mil guaranis. Daquele 1.400.000 que havia, 600 mil desapareceram naquele período do bandeirantismo, né? Então, a Guerra dos 30 Anos, né, que vocês sabem que ocorreu, e especialmente entre holandeses e ingleses, proibiu de trazer negros da África naquele período. E daí os bandeirantes, o pessoal da cidade de São Paulo, se organizou e começou a buscar Guarani, como eu disse antes, que eram agricultores, como escravos para as lavouras ali de São Vicente, né, e toda aquela região, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bom, com a organização dessas bandeiras, então, no início começaram a vender os índios e começou a dar bom resultado, e daí começaram a atacar também as reduções, porque lembra que já havia bem pertinho de São Paulo 13 reduções lá no Paraná, um conjunto de reduções aqui. Atacaram primeiro as do Paraná e com aqueles ataques os jesuítas foram perdendo gente e foram fugindo dos bandeirantes, vieram ao sul. Esse mapa aqui mostra o conjunto dos ataques, né, pessoal? Desde os ataques aqueles primeiros a São Paulo, a Mato Grosso do Sul, que também tinham reduções lá, e especialmente os ataques que aconteceram nessa região aqui, né? Bom, grandes escritores nossos já falaram sobre isso, né? E o nome dos que atacaram aqui, Raposo Tavares, Manuel Preto, Jerônimo Coelho, que são esse conjunto dos bandeirantes daquele período. Bom, há uma primeira batalha que os jesuítas e os guaranis ganham, que é Caçapaguaçu, que fica bem pertinho da onde eu moro hoje. Fica a 15 quilômetros daqui, ocorreu essa batalha. Conseguiram prender alguns bandeirantes que foram levados a Buenos Aires, que era a principal cidade dessa macro-região aqui, e foi morto lá o provincial dos jesuítas naquele ataque, né? Eles formaram um exército, então, naquele momento, de 4.000 homens e conseguiram, então, contrapor inicialmente aqueles ataques que vinham ocorrendo. Naquele período, então, aparece a figura do Ruiz de Montoya, que é um jesuíta que escreve o Guarani. Obviamente, o Guarani não era escrito, era só falado, e a arte da língua Guarani foi escrita pelo Montoya, que é o mesmo que vai à Espanha falar com o rei e consegue autorização de armas de fogo. Então, com isso, então, é emitido uma cédula real e eles, então, se organizam, treinam, trazem um grupo grande de irmãos militares jesuítas e que treinam os guaranis para isso, né? Então, daí ocorre essa batalha, que é a maior batalha naval da América, que é Mobororé, que também o Brasil praticamente desconhece. Agora, nesses dias, eu estou lançando um novo livro sobre isso, que devo lançar aí em São Paulo. O pessoal, alguns jornalistas estão organizando para que eu lance o livro esse lá em São Paulo. Então, foi uma batalha muito grande, 11.000 pessoas se embateram no Rio Uruguai, que fica aqui bem pertinho da que eu moro, 80 quilômetros daqui, e nesse momento, então, 6.800 pessoas das Forças Bandeirantes, entre eles gente de São Paulo, mas também índios tupis, que tradicionalmente, apesar de ter a mesma língua dos guaranis, eram a mesma base fonética, né? Eram inimigos.
Então, juntou 6.800 dos bandeirantes, mais 4.200 dos guaranis, que daí já estavam armados e treinados, e acabou acontecendo uma batalha fatal e fundamental para entender o Brasil de hoje. Por quê? Porque, a partir dessa batalha, os bandeirantes mudaram a sua política econômica e deixaram de buscar índios como escravos, indígenas como escravos, como se diz hoje, né? Então, e foram às Minas Gerais buscar ouro, pedras preciosas, né? Então, o Brasil de hoje que nós conhecemos, a história de Tiradentes e tudo mais, nasce a partir deste fato extremamente importante, que é essa batalha perdida pelos bandeirantes e que, a partir disso, muda a política expansionista bandeirantes. Aqui os mapas, esse mapa, por exemplo, é um mapa feito pelos bandeirantes daquele período, que estão nos museus, né? E que mostram toda a vinda deles e como foi todo esse processo, né? Aqui os canhões que os guaranis usavam, né, com Taquarussu, a primeira grande batalha que ocorreu. E isso, dessa batalha, chegou vivo em São Paulo depois somente 250 pessoas. Então, foi algo realmente terrível que aconteceu e que ocorreu a mudança dessa política expansionista, né? Então, aquelas reduções que estavam aqui, aquele gado de 1634, então, ele é muito importante que nós compreenda que ele ficou espalhado no território, aquele gado. E aquele gado, então, vem fazer todo o jeito gaúcho de ser, né? E a vontade depois deles voltarem na outra fase, né? Então, e aí vem um outro elemento muito importante. Então, nós estamos já em 1641, é a Batalha de Mobororé. Ficou o gado, aquele que viraram milhões de cabeças de gado no Rio Grande do Sul, e daí ocorre o retorno dos jesuítas, que é a partir de 1682. Por quê? Por dois motivos básicos. O primeiro é que havia sido fundada a Colônia do Sacramento, que muitos de vocês devem conhecer, lá no Uruguai, lá embaixo no Uruguai, a Colônia do Sacramento, famosa, né? É uma colônia portuguesa em pleno território espanhol. E, a partir dessa fundação, então, se desorganiza o processo e todos os tratados, guerras e tudo que aconteceu posteriormente passa muito por essa ideia dos espanhóis retomarem a Colônia do Sacramento como território deles, né? E, em troca disso, eles trocam daí as missões, mas isso muito tardiamente depois. Por isso que as missões hoje, por isso que nós falamos português hoje, né? Mas essa história eu quero contar no outro encontro nosso. Por quê? Porque o outro encontro nosso, daí nós vamos aprofundar esse processo de como as coisas acontecem, né? De como todo esse processo, depois dos 7 povos das missões e do conjunto dessas coisas que levou os grandes escritores do mundo a falar das missões, como Voltaire, Montesquieu e tantos outros. O que eles disseram? Disseram coisas sobre, especialmente, essa segunda fase missioneira, que não é o que nós vamos aprofundar hoje. Eu quero encerrar hoje nessa primeira fase, né? E que vocês compreendam, então, essa questão básica. Esse mundo gaúcho, esse jeito de ser tchê que nós temos aqui, nasce muito especialmente por essas questões básicas. A presença desses nativos aqui na região e a história cultural deles. A utilização da erva mate como processo histórico e cultural dos guaranis, né? A utilização da erva pelos pajés, pela tribo e depois, especialmente, os jesuítas distribuindo essa erva para toda a tribo e vendo um produto na América, porque só tinha erva mate aqui, né? Então, esse produto sendo organizado, industrializado, com as melhores condições possível e, obviamente, exportando ela aqui para o mundo andino nosso, né? Mas para Buenos Aires e, muito especialmente, cargas e cargas e cargas para a Europa, que começou a usar, tanto na Inglaterra como no conjunto ali da América, da Europa Central, ali, começaram a usar também como chá, como outros elementos, e que até hoje o fazem, né? Então, essa questão da erva mate é muito importante. A questão do gado, então,
a data de 1634, que é Cristóvão de Mendonça entrando com todo vacas, bois, cavalos, ovelhas, né? Então, que forma esse elemento fundante, digamos, da pecuária do Rio Grande do Sul. E aí os guaranis trabalhando, mas também outras nações indígenas, como charruas, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul até uma imagem que é de um índio em cima de um cavalo com uma lança, assim, né? Se escondendo dos tiros que estavam atirando neles, que é uma imagem de um charrua. Os charruas foram muito importantes, eles estavam do meio do Rio Grande do Sul para o sul, né? E eles foram muito importantes dentro dessas estratégias todas. Então, esse conjunto todo é o início da formação desse processo todo cultural e que, no próximo encontro nosso, que vai ser no dia 10, onde nós vamos daí estudar profundamente os reflexos de todo esse processo, digamos, no mundo atual, de como nós chegamos hoje, de por que temos um patrimônio cultural da humanidade aqui no sul do Brasil, né? E de como isso tudo se transforma nesse processo que nós conhecemos hoje. Então, a minha ideia agora é nós darmos uma parada, até porque nós tínhamos um tempo, que disseram para mim aqui que eu tinha que encerrar num determinado tempo, né? Então, esse tempo, eu falei 45 minutos, e fico à disposição de vocês agora, uns 10, 15 minutos, para nós fazermos, se vocês quiserem fazer perguntas e aprofundar esse processo que eu até agora eu falei. Parabéns, companheiro José. Excelente apresentação. Nós vamos para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode levantar a mão. Pode levantar a mão que a gente vai liberando aí o microfone. Por enquanto, ninguém. Se não tem pergunta, eu sigo proseando. Nelson. Oi, pois não, Cidinha? Bom, parabéns, companheiro, excelente, fantástica, né, a apresentação. E um companheiro aqui perguntou, também tem interesse em saber o seu livro, você não falou o nome do livro, onde vai ser lançado, como é que é, isso interessa para a gente. Então, vamos ao momento das propagandas, é isso? Isso, exatamente. Bom, esse aqui é o Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade, que agora já vai para a 4ª edição dele, né? O Pedido de Perdão ao Triunfo da Humanidade é um livro que eu aprofundo, então, 10.000 anos de história nossa e, obviamente, vem até os nossos dias, trabalhando muito essa questão da cultura, da genética nativa e como ela chega até os dias de hoje, né? Esse aqui é o relatório da Guerra Guaranítica, que é um relatório de guerra, que, na verdade, nós vamos falar isso no nosso próximo evento. A Guerra Guaranítica é um momento dessa história em que aparece a figura de um herói da pátria brasileira de hoje, que chama Sepete Araju. É o 11º herói da pátria brasileira, com Tiradentes, com Dom Pedro I. Quer dizer, Sepé é um desses heróis pátrios brasileiros, né? E que foi um índio que contrapôs os exércitos de Portugal e de Espanha, né? Veja que, por exemplo, Tiradentes foi aquela luta contra o mundo português. São Martín, na Argentina, Bolívar, né, os 2 libertadores da América, que a gente chama, né? Cada um deles lutou contra o exército de Espanha. Sepete Araju é o único que lutou contra os 2 exércitos juntos, né? Então, é um herói pátrio brasileiro, né? E que vem dentro desse construto da luta pela terra, da luta pela libertação do seu povo, tal. Então, é bem interessante. Esse aqui é um outro livro, para quem é da área mais acadêmica, chama Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento, que é um livro onde eu analiso por que determinados lugares do Brasil e do mundo desenvolvem e outros não. Na verdade, ele é um resumo da minha dissertação de mestrado, né? Onde eu analiso por que
E como eu venho da área da matemática, eu faço um trabalho de pesquisa analisando matematicamente, uma pesquisa bem profunda. Assim, eu acabei entrevistando 300 pessoas, né, num qualitativo e 300 pessoas num quantitativo, aonde daí elas demarcaram assim o quanto elas são, digamos, interessadas em empreendedorismo, liderança, educação e índice de confiança. O que diz os grandes do mundo hoje? Pessoas que não confiam umas nas outras, esse lugar não desenvolverá, né? Então, é muito importante, são teses mundiais e que estão nesse outro livro. O outro livro agora, da Batalha de Mobororé, chama Mobororé, a Batalha. Esse livro estará pronto agora daqui a 10 dias. Ele está na gráfica, eles estão aprontando ele. Então, esse livro eu ainda não tenho para mostrar, mas ele vai contar aquela batalha que eu contei para vocês, que é essa batalha que se embateram 11 mil pessoas lá em 1641, e que conta, digamos, toda essa refrega e especialmente de compreensão das divisas hoje de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Então, ela conta muito isso, porque aquela batalha ela foi fundamental para entender, digamos, esses acontecimentos todos que ocorreram nessa macro-região, né? E, fora disso, vão encontrar muitos artigos científicos meus aí no Google. Não, isso aí é só colocar lá, José Roberto de Oliveira, né, missões, que daí já começa a aparecer artigos científicos, estudos, muita prosa como essa de hoje, né? O YouTube hoje fica gravando aí as diversas conversas nossas, diálogos aí com grupos, né, grupos científicos, às vezes grupos sociais como vocês, né? E sempre é importante a gente ir falando essas coisas. Por quê? Porque a verdade é que essa história, por mais grandiosa que o mundo tenha dito, que os grandes escritores do mundo tenham dito, lamentavelmente o Brasil desconheceu, exatamente por aquilo que eu disse, porque essa história é a principal experiência espanhola em território brasileiro e que, lamentavelmente, ficou desconhecido pelo nosso mundo luso. Eu vi que o pessoal da Vacaria queria fazer uma pergunta. Nelson, eu queria só que repetisse o nome desse livro, Índice de Capacidade, eu não vi o complemento dele. Índice de Capacidade Humana e Social do Desenvolvimento. Ele é um livro que é da Brasil Publish, que é de Curitiba, né? Ele é um livro bem acadêmico, assim, né? Ele faz uma análise profunda do porquê uns lugares desenvolvem e outros não. Então, é nesse sentido. Eu vi que a Tânia tinha uma pergunta para fazer. A Tânia Vicentim. Eu quero falar para a Tânia umas coisas, então por isso que eu achei ela ali. Então, tá bom. Eu fiquei interessada nesse circuito da caminhada ali que você mostrou. Eu gostaria de receber essa lâmina ali, ou eu encontro, né? Porque é uma coisa que eu desconhecia, essa caminhada. Eu vou te ensinar, então, para você entrar. Entra no www.caminhodasmissões.com.br. Bem fácil. Né? Tá. Ali tem como reservar, como fazer tudo o que quiser. Está funcionando hoje, então, o lado brasileiro, de 14 dias, um dia a mais, porque tem que chegar aqui e ir até São Borja, né? Então, daí, no dia seguinte, você sai de lá e vem caminhando pelas velhas estradas missioneiras, dos jesuítas e dos guaranis, né? Então, ela é toda por estrada de chão, dorme em hotéis, claro, quando tem hotel, mas em fazendas também, lugares lindos, toda a pampa do Rio Grande, né? Você passa pelo caminho das missões. E tem também caminhadas menores, de 8 dias, de 3 dias, de São Miguel até Santo Ângelo, né? Mas eu quero falar um minuto de você. Vacaria é Vacaria de los Pinhales, não? Então, a Vacaria de los Pinhales, no encontro que vem, nós vamos falar muito de Vacaria, porque Vacaria
foi um dos principais criatórios de gado que nós tivemos. E lá era uma estância comunal, que nós dissemos. Ela não era uma estância de uma redução, ela era de todas as reduções, né? Ano passado, perdão, o ano passado foi um ano que não contou, né? 2019, né? Nós achamos uma cruz missioneira em São José dos Ausentes, para tu teres ideia, olhando já para o mar. Significa o quê? Que ali estava o final da Vacaria dos Pinhais, né? Lá em São José dos Ausentes. Então, ou seja, toda aquela região. Agora eu encontrei em Madrid um mapa que mostra toda aquela região de vocês e que lá onde nasce o Rio Caí, lá em cima, né? Lá já dobrando, digamos, à direita de São José dos Ausentes, ali estava uma das grandes estâncias ervateiras nossas, né? Lá estava um grande erval que era de Santo Ângelo, que é da minha cidade aqui. E hoje nós descobrimos, nesse mapa, mostra todos os grandes ervais que haviam no Rio Grande do Sul, né? Agora se descobriu, ontem uma pessoa encomendou os livros meus de uma cidade que chama Erval, lá no sul do Rio Grande, lá perto do Chuí, né? E esse erval de lá é um erval plantado pelos jesuítas. Veja que interessante. Então, estão aparecendo muitas coisas, né, por todo o território e que mostram essa ocupação completa, especialmente no período do gado e também dos grandes ervais, né, que é sempre muito importante a gente pensar que lá nos 1600 e 1700, aqui havia uma grande indústria desse processo, né? E que isso não passa na nossa cabeça. Agora, por exemplo, documentos mostrando, daí na segunda fase lá, e depois da expulsão dos jesuítas, por exemplo, o Porto de Itaqui foi um dos grandes portos exportadores de erva mate para Buenos Aires. Então, a gente nem pensa nessas coisas e agora estão aparecendo essas documentações, tanto aqui no Brasil, na Argentina e muito especialmente na Europa, né? A Espanha, nós estamos descobrindo mapas incríveis daquele período, já temos hoje mais de 200 mapas, por exemplo, mostrando bem claramente a Vacaria de los Pinhales. Que legal, olha, muito, muito interessante mesmo. Isso. Então, eu adoro vocês aí, um lugar assim que eu acho que é como se a gente se reencontrasse com os nossos espíritos milenares aí. Você fala isso de vacaria e nós vamos até São Miguel para fazer isso, né? Somos nós todos... aqui vamos a São Miguel para se encontrar. Isso. Por exemplo, Passo Fundo, né? Eu não sei se alguém de Passo Fundo está nos escutando, a Avenida Brasil, ali em Passo Fundo, que é uma rua tradicional, né? Exatamente ali agora foi colocada uma grande cruz missioneira ali, e era o passo que ia para vocês aí, né? Ali era o divisor de água, né? A Avenida Brasil é o divisor de águas, né? Do Uruguai e do Jacuí, né? Então, ali era o lugar onde as tropas iam e vinham, né? A Lagoa Vermelha, num dos mapas diz Laguna Roja, né? Então, não é de agora, é uma coisa lá dos 1600 e 1700. Eu vi que o Nelson compartilhou ali o site do Caminho das Missões. Eu só gostaria de perguntar se vocês vão disponibilizar depois essa apresentação, está sendo gravada, que hoje meu esposo não está em casa, mas eu gostaria, com certeza ele vai querer assistir depois. Vamos disponibilizar. Você estiver no grupo da Cultura Gaúcha, a gente vai pôr lá, vai pôr no Corujão também, e no Facebook do Corujão. A gente vai... muito bom isso. Elas vão compartilhar no YouTube, né? E depois vamos estar divulgando o link dessa gravação. Então tá, muito obrigado. Nada. Então, eu gostaria de parabenizar José Roberto, né? Assim, pela sua eloquência, você realmente domina bem o assunto. Eu sou Guilhermina do Rotary de Nova Iguaçu Leste, aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou bióloga, matemática, e também tenho uma pós-graduação em História e Cultura de África. Que lindo, que lindo. E, assim, é muito importante a gente
Eu acho que eu não vou ter outro momento para dizer, Guilherme, e você vai me deixar dizer isso. Os Pois não. pobres do Brasil são descendentes ou de índios ou de negros. Os pobres do Brasil não são alemães, não são italianos, não são poloneses. Os pobres do Brasil são descendentes de índios e de negros, né? Então, é preciso que, e especialmente vocês do Rotary, que têm cabeça para pensar sobre isso, né? Então, é preciso que o Brasil respeite a nossa gente e pense e tenha políticas públicas para a nossa gente. Isso é uma terra de índios, né? Esse Perfeitamente. aparte político é muito Óbvio, triste. né? Mas veja que nós do mundo, e para ti dá para dizer, né? Aqui dá para fechado, dá para dizer, nós desse mundo europeu, né? Escondemos isso historicamente, né? E pelos motivos que nós sabemos bem, né? Então, é muito importante que a cultura, que gente que tem a cabeça boa no Brasil comece a pensar sobre isso, né? E olhe a obviedade, né? De tudo que aconteceu, né? Então, quando nós chegamos aqui, os mais novos, as mais novas famílias que viviam aqui tinham pelo menos 8.000 anos de brasilidade. É muito Claro que não se ancestral, chamava né? de Brasil, né? É muita ancestralidade. Perfeitamente. Muita ancestralidade. Quando você fala desse lado espiritual aí, eu me identifico muito porque eu tenho uma raiz católica de cantar em latim, aprender a missa em latim, com um padre que era alemão, né, Monsenhor João Must. Tem assim o orgulho, né, e a humildade de ter tido esse padre como meu professor de catecismo. Estudei latim no Colégio Afrânio Peixoto. Então, isso é muito bom. Eu tenho uma vida dedicada à educação, assim, graças a essa iluminação espiritual que eu recebi. Que bom, que bom. Isso é E além muito bom. do teu lado óbvio, assim, que sempre são muito espiritualizados, né? Que não preciso puxar esse assunto aqui, mas dá para dizer. Obrigado, Guilherme. Mas eu sou candomblecista. Obrigado, Eu tive um companheira. chamado para cuidar dos meus ancestrais, então eu aceitei, para que os espíritos deles evoluam do outro lado, porque eu tenho que respeitar minha árvore genealógica. Eu não cheguei aqui por acaso. Ok, Respeito. vamos passar a pergunta para Neide Brilho, por favor. Neide, obrigado, companheira Guilhermina. Quero falar depois. Obrigada, Nelson. Tá ok. Ô, Neide, Boa por favor. noite, Jane. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta relativa à sua declaração do herói pátrio brasileiro, que era um charrua? Não, era um Guarani. Guarani, né? Você Tanto tem que ele... a figura desse índio, é aquele que você bota no cavalo com a lança? Sim. Ah, é o índio Guarani. Isso. Ele era corregedor, né? Essa é uma outra questão bem importante, porque normalmente as pessoas desenham os índios daquele período jesuítico Guarani de tanguinha, assim, né? Com pouca roupa, e todos os documentos mostram que desde a primeira fase, depois que os jesuítas foram chegando, já a primeira lavoura que eles faziam era de algodão. E como eles também tinham ovelhas, né? Então a produção para o inverno de roupas de lã e para os verões, então roupa de algodão, muito rapidamente essas questões das roupas eram resolvidas. Imagina o Sepete Araju, que já é no final, a família do Sepete Araju teve pelo menos 135 anos de cristão. Então, daí você imagina de como já estavam numa fase super evoluída, né? Então, o Sepete Araju, um herói pátrio, por exemplo, uma das esculturas dele, que está no pórtico de entrada lá do Patrimônio Mundial, coloca ele, por exemplo, com uma roupa de capitão, que ele era um capitão, né? Então, naturalmente, claro que Guarani, sim, né?
mas veja, numa fase muito adiantada de cristianismo. Imagina uma família que viveu pelo menos 135 anos de cristão, obviamente, e nenhum índio desses, depois que os jesuítas foram expulsos, voltaram a ser índios de mato. Todos foram profissionais na área de... Imagina, por exemplo, quem tocava órgão na igreja. Jamais ia voltar para ser índio de mato. Aquele que era um fundidor, né? Trabalhava nas fundições, ou aquele que era um escultor de imagens religiosas, né? Então, é preciso compreender também os cenários culturais de cada um daqueles períodos, para a gente começar a pensar sobre essas coisas todas. Então, é isso. Sepete Araju, herói da pátria brasileira, né? O nosso 11º herói pátrio do Brasil. 11º, né? Isso, e um ilustre desconhecido da brasilidade, para dizer a verdade. Como os nossos santos também, né? São ilustres desconhecidos do Brasil. Muito obrigada. Tá bem. Suzy, pode abrir seu microfone. Ô, Suzy, depois da Suzy, a Jane, viu, Creutes? Que ela já tinha pedido. Isso, exatamente. Pois não, Suzy. Ok, obrigada. Boa noite, eu sou Roberto. Sou de Perú, de Rotary Club Trujillo Norte. Muy Soy bueno. arquitecta. Acá, yo voy a hablar con ustedes en español. Ok, perfecto. Eu moro em Olinda, no estado de Pernambuco. Y soy arquitecta. Entonces, ese tema de las missões es muy importante para mí, porque eu não só vejo do ponto de vista histórico, sino também da arquitetura, da parte urbana, de todo esse desenvolvimento cultural que teve nas missões, justamente graças a los jesuítas, que entre las órdenes religiosas têm como carisma ainda hoje el desenvolvimiento del ser humano en su integralidad. O sea, no solamente en la parte de las ciencias exactas, sino también en la parte artística. Y aquí, y básicamente también en Perú, porque no tenemos misiones de ese tipo, lo que siempre se ven a la mente, a la memoria, es el filme La Misión, justamente, que fue protagonizada por Jeremy Irons, si no me equivoco, y que retrata una parte de esa lucha que nos estabas comentando de esa pugna entre España y Portugal, ¿no? Entonces, la misión está ambientada en un espacio que no son las misiones que nos estamos acostumbrados a ver ya como patrimonio de humanidades, sino como, imagino, no estoy segura de las datas, mas imagino que ya están en esa fase de empezar a ficar un poco tejidos, ¿no? Incluso por eso, toda esa parte que nos conocemos más del urbanismo no fica tan evidenciado, porque desde el punto de vista de la salud y de la organización espacial, eran muy orientados y eso les permitía desenvolver un estilo de vida muy poco difícil el tema de ir adaptándose a las costumbres, más todo es una fase muy de ir adecuándose, como bien você falou. Mas no sé si você poderia ampliar un poquito más esos aspectos que tengan a ver con la parte de la música, la cultura, la parte urbana, o eso va a ser parte del próximo tema. No quisiera tampoco adiantar la organización que você já tem planificada. Muito obrigada. Perfeito. Roberto, só um momentinho. Eu vou falar em português porque todo mundo pode falar, ouvir bem. Oi. Só um momentinho que o Roberto quer falar alguma coisa. Roberto. Sim. Pois não, Roberto. Gostaria de falar o seguinte, como os encaminhamentos finais, porque o assunto nós podemos falar horas falando. Né? Não, então eu vou responder ela. Queremos agradecer a todos que estão aí, mas Nelson, só me diga quantos tem aí assistindo essa live. Nós chegamos a 55, nós estamos com 52. Quantos? 52.
52. Tá bem? No momento. Então, mas nós temos mais duas perguntas, a da Suzy e mais duas. Não, mas deixa eu falar lá com ela, deixa eu dizer para ela... Só dizer para ela, então, o seguinte, no nosso próximo encontro, nós vamos aprofundar toda essa questão relacionada ao patrimônio, a como vivem os índios hoje, a como é todo o processo arquitetônico, o trabalho da Unesco aqui conosco, né? Então, nós vamos fazer um trabalho profundo sobre isso no nosso... Suzy, né? No nosso próximo encontro, então, Suzy, tá? Então, a gente vai aprofundar essa questão. Ótimo, muito obrigada. Graças. Roberto, nós vamos ver a pergunta do Creutes e da Jane do Creutes, aí a gente encerra as perguntas e você encerra a reunião. Pode ser, Roberto? Pode. Sim. Beleza. Falou, então. Jane, com você, Jane. Ok, boa noite, companheiros, boa noite, visitantes. Eu sou Jane Bulcin dos Santos, do Rotary Clube de Cachoeira do Sul Integração, e eu quero parabenizar o José Roberto pela excelente palestra, pela explanação que nós, gaúchos, eu acho que não tínhamos essa ideia, a maioria dos gaúchos não tem muito este conhecimento que ele passou hoje. Dizer que eu me reportei à minha adolescência quando nós tínhamos aulas de história, então a gente aprendeu muito sobre as missões, que é uma região rica e com uma cultura incrível, então o meu parabenizá-lo e dizer que eu quero ouvi-lo também falar da minha região, numa dessas palestras aí. Cachoeira do Sul também é uma grande cidade, um grande lugar onde tem uma história muito rica também sobre a cultura do arroz. A minha cidade chegou a ser, né, a capital do arroz no Rio Grande do Sul. Então, parabéns, Zé Roberto. Eu estou encantada com tudo que você nos colocou. Estou orgulhosa de ser gaúcha nesse momento, muito mais orgulhosa ainda, tá? Boa noite, muito obrigada. Perfeito. No próximo evento vou falar do Passo do Fandango e tudo mais. No dia 10. Tá ok. Então, para encerrar aqui, a última pergunta do companheiro Creutes, aí nós encerramos as perguntas e passamos para o Roberto encerrar a reunião, tá bom? Pois não, Creutes? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns ao historiador José Roberto e também ao Roberto Ferrão, que teve a brilhante ideia de promover uma palestra de tamanha magnitude. Eu fico muito feliz porque as ruínas de São Miguel, eu sou de Santa Rosa, então a gente visitou muitas vezes, mas os pormenores a gente não conhecia. Eu estou agora aqui no Mato Grosso do Sul, na capital, e participando de uma palestra tão fantástica. Inclusive, Nelson, eu gostaria de apresentar essa palestra por Rota Latino, né, Nelson? Que eu acredito que ela cabe bem certo no Rota Latino, que congrega todos os países da América do Sul, que fazem parte desse grupo. E tenho certeza que o historiador José Roberto dará conta do recado, porque hoje ele falou com palavras simples e apresentou uma rica história das nossas origens. Obrigado mesmo, viu, José Roberto, e obrigado e parabéns para José Ferrão, do Rotary Club de Erechim. Boa noite. Muito bem, muito obrigado. Bom, cabe a mim, então, fechar, né, Nelson? Bom, eu agradeço... As considerações finais, Roberto, que aí eu passo para o Roberto Ferrão, tá? Então, eu agradeço, dizer para ele que Santa Rosa é a terra da... Viu, Zé Luiz? A Santa Rosa é a terra onde a minha mãe veio de Lajeado, minha mãe é alemã, né? Meu pai é Pelo Duro. E veio para Santa Rosa, né? Então, ali no Pessegueiro, lá em Santa Rosa, que tu deve conhecer onde é que é ali. Lindeira, Pessegueiro é minha terra natal. Como é que é teu sobrenome, né? Kreutz. A mãe era Hofmeister. Hofmeister, sim. Eu sou nascido e criado no Pessegueiro. Mas é muito acaso, Bom, agradecer a todos, pessoal, e convidar que no dia 10 nós vamos aprofundar daí questões patrimoniais, né? Nós vamos trabalhar várias questões
que é como essa história chega até os nossos dias de hoje. Eu fiz questão de apresentar o primeiro ciclo missioneiro, que é um ilustre desconhecido, até aqui do Rio Grande do Sul, né? E o segundo ciclo nós vamos trabalhar como tudo isso se estendeu por todo o Rio Grande do Sul e como os processos chegaram até os dias de hoje. Muito obrigado por terem ouvido a gente. E se quiserem fazer uma palestra para a América Latina, para a América do Sul, eu faço ela em espanhol, tenho uma apresentação completamente em espanhol, tranquilamente. Obrigado. Obrigado, José Roberto, parabéns. Uma salva de palmas, pessoal, para o palestrante, historiador José Roberto. Eu queria lembrar o Creutes que essa reunião está sendo realizada aqui, é uma parceria do Rotary Club de Erechim com o Grupo de Companheirismo Cultura Gaúcha, a Turma do Corujão e o Grupo de Companheirismo Rota Latino, que a Cidinha está aqui presente e com certeza já ouviu, né? A sua mensagem aí vai estar providenciando aí, né, Cidinha? Isso mesmo, Nelson, obrigada. Inclusive, eu também faço parte do grupo de companheirismo da cultura gaúcha já há algum tempo, né? E depois o José Roberto passa um tema de palestra, né? E aí a gente passa para o presidente do Rota Latino para ver a data, o mês que você vai poder apresentar para a gente. As nossas reuniões são sempre no terceiro sábado de cada mês, às 15 horas, horário do Brasil, e a Zoom. Obrigado. Vou ter que conhecer a terra de vocês agora, hein? Pode vir aqui. É. Pousada das Missões, fica do lado do Patrimônio Mundial. Pousada das Missões? Isso, que é o nosso vou hotel. anotar aqui, José Roberto. É com você agora, companheiro Roberto. Obrigado pela oportunidade. A palavra é sua. Conduz. Bom, vocês viram o quanto foi importante nós termos essa palestra, damos o pontapé inicial aí da cultura gaúcha e não muitos outros eventos importantes. Relembrando que dia 10 de setembro será a segunda palestra do José Roberto e no dia 17 vamos ter uma palestra com o nosso companheiro que está aqui presente da TV Sangue de Gaúcho sobre a Revolução Farroupilha, dia 17. E, a partir daí, nós vamos desencadear um processo grande com esse grupo da cultura gaúcha, com o apoio de todos vocês. Muito obrigado aí pelo Nelson, pelo grupo do Corujão, ao Kreutzer aí do grupo do Costelão, né, o Rei do Costelão, e também a Cidinha do Rota Latinos. E essa parceria muito importante, nós estamos numa reunião do clube, então gostaríamos de agradecer a todos, os internautas, os rotarianos, os convidados, a vocês todos aí que estão parceirando conosco. Muito obrigado. E ao nosso palestrante aí, olha aqui, ó, José Roberto. Cale-se a felicidade. Vamos saudá-lo aqui com um grande mato ou chimarrão. Obrigado a todos e vamos encerrar a nossa reunião. Convido os companheiros que peçam o dentro dos pavilhões nacionais de Europa. Quem quiser pode continuar aí no final aí, né, na parceria. Companheirismo. Ok. Parabéns aí, Roberto. Parabéns também, eu esqueci de falar do Creutzer. É parceria também do Rei do Costelão, né? Alguém quer continuar, fica no parceria. Beleza. Ó, pessoal, nós podemos ficar mais aí uns 10, 15 minutos, que eu vou ter que abrir a turma do Corujão, tá? Daqui a pouquinho eu saio, a gente vai abrir a turma do Corujão, às 22 horas começa a turma do Corujão, vai ter... Valeu, pessoal. Com a Tanabe e vai ter uma palestra com o Dr. Hernandes. Pois não, Roberto? Vem, turma. Tem um... Pessoal, fica à vontade. Pode abrir o microfone para companheirismo aí. Só tirar isso aqui, que essa aqui eu encomendei para nós. Sim. E daí, companheiro? E aí? Obrigado a todos, viu, pessoal? Companheiros aí do Corujão, do Rota Latino, da Cultura Gaúcha, do Rei do Costelão. Foi uma noite memorável aí, fantástica.
E com certeza, pessoal, a próxima vai ser maravilhosa como essa, dia 10 de setembro. Tá? Convidamos a todos aí. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Até daqui a um pouquinho. Até já no Corujão, galera. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Quer juntar aí? Comer uma pizza? Boa noite a todos. Boa noite.